Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa terceira aula do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, como conversamos na semana passada, vamos tratar da passagem de José e também sobre Moisés. São, são histórias bem interessantes, são questões que depois serão úteis durante o aprendizado, durante o estudo do Evangelho. Então, vamos começar por José, desculpe. José, como sabemos, era filho de Jacó e o menino tinha premonições, né? Tinha, através de sonhos, ele recebia ele passava às pessoas muitas profecias, né? Sempre procurava o pai, falando, pai, tive outro sonho. E isso o pai parava para ouvi-lo, afinal, os dois eram muito próximos. E os irmãos se incomodavam. Os irmãos se incomodavam. Lá vem José com mais uma história de sonho. E num desses sonhos, José estava num campo colhendo trigo e formando aqueles feixes de trigo, né? E esse trigo é armazenado. E esses feixes de trigo, os feixes de trigo dos irmãos e de seu pai se dobravam diante dele. Ou então ele teve sonhos que o sol e a lua e as estrelas se reverenciavam diante dele. Um dia, eles foram levar o rebanho para as pastagens, né? Pastagens bem distantes. Iam ficar lá durante algum tempo. Foram, foi o José e os irmãos. E, como a gente está comentando aqui, os irmãos estavam, digamos assim, muito incomodados com esses sonhos do José, com esses momentos de interação entre José e o pai. E aí, esses irmãos falam assim: olha, é essa agora a nossa oportunidade de acabar com essa história. Vamos dar um fim no José e a gente vai ter mais paz. Então, o que que fizeram? Colocaram o José num poço e iam largar ele lá dentro. Mas o Rubem, que era um dos filhos, o filho mais velho, né? Ele falou: ó, gente, vamos fazer isso não. Cadê o sentido de família que a gente tem? Poxa, é um membro da nossa família, não vamos nos sujar nossas mãos, poxa. Vamos repensar, vamos ver uma outra alternativa. Aí eles pararam e falaram, poxa, mas o que que a gente vai fazer? Se a gente pegar ele de volta e puxar ele de volta, ele vai contar para o pai. Então a gente tem que ter outra alternativa, mas tem que dar um jeito. O José não vai poder voltar para casa, porque senão a gente vai ficar numa situação bem complicada com o nosso pai. Aí, o que que acontece? Eles passaram a, a acompanhar todo esse processo, ficando bem mais tempo ali, mas com José. E passava uma caravana de mercadores que estavam indo para o Egito. O que que eles fazem? Eles vendem o irmão. Vendem o irmão. E aí, o que que acontece? Os mercadores levam o José para o Egito. Mas o que dizer para o pai? Aí eles falaram o seguinte: disseram para o pai que tiveram um embate com pessoas que queriam roubar as ovelhas. Teve outras situações
que lobos atacaram também as ovelhas. Em todos esses momentos foi José que entrou à frente, foi José que defendeu, foi José que falou, não, não, isso não pode acontecer. E no final, principalmente na ocorrência com os lobos, José acabou morrendo e eles nada puderam fazer. Jacó chorou muito, afinal, poxa, perdeu um filho, perdeu um dos filhos, e ainda mais sendo José, né, que ele tinha muita proximidade. E aí, o que que eles fizeram para sujar as roupas do José com sangue? Eles mataram uma ovelha e levaram essas roupas para, de certa forma, provar o que tinha acontecido. Perfeito. Seguindo essa história, os mercadores chegaram no Egito, venderam o José para Potifar, que era um alto funcionário da casa real, e o José fica encarregado dos serviços domésticos da casa. Só que José, enquanto fazia o serviço, acabou conhecendo a mulher do Potifar. E essa mulher achou esse menino um pouquinho diferente, se encantou por ele e começou a perturbá-lo, né? Assediá-lo, né? E o José tenta fugir, tenta se distanciar, e sempre aquela pressão. Aí teve um dia que ela foi um pouco mais enfática nas coisas, e ele respondeu que ele não estava ali para isso, que ele era apenas um funcionário, e ela não gostou da reação dele. Sabendo que o marido ia voltar há alguns dias, ela preparou todo um cenário, rasgou as suas próprias roupas e se machucou, sabe? Se riscou e falou que o José tinha feito tudo isso. E contou isso para o marido. E com isso, José foi preso. O que que acontece? José foi preso. Lá na prisão, ele passou dias, meses, um longo período, com um copeiro e um padeiro do faraó. E durante as noites, naquela época, o pessoal sonhava muito, né? Não tinha muita, não tinha tantas opções como a gente tem hoje. Então, sonhavam e contavam para o José. E num desses sonhos, o José começou a interpretar. E isso começou a virar uma rotina ali entre os prisioneiros, né? Um dia, José tem um sonho e conta para os dois, dizendo que ao final daquele período, o padeiro seria executado e o copeiro seria perdoado e voltaria às suas origens, né, de servir o faraó. E foi isso que aconteceu. As suas previsões acontecem. José continua na prisão e o copeiro volta ao seu serviço. Passa-se um tempo e o faraó começa a sonhar, né? Na verdade, continua a sonhar, porque todo mundo sonhava naquela época. Só que alguns sonhos específicos do faraó começaram a chamar a atenção. E ele começou a chamar muita gente para interpretar. Muita gente, amigos, magos, serviçais, e ninguém conseguia interpretar. Ele sonhava é, que ele via 5 vacas mimosas, assim, 5 vacas saudáveis, e dessas 5 vacas saudáveis surgiam desculpa, 7 vacas saudáveis, e dessas 7 vacas surgiam 7 vacas magras que comiam as 7 vacas saudáveis e continuavam magras. Em outro sonho, haviam 7 espigas de milhos lindos. Dessas 7 espigas, surgiam 7 espigas de milhos mirrados, raquíticos, que comiam os milhos lindos e continuavam raquíticos. E ninguém conseguia interpretar esses sonhos. Aí o copeiro falou: peraí,
Quando eu estava preso, tinha um rapaz lá que interpretava todos os nossos sonhos. E era uma coisa fantástica. Por que que o senhor não chama ele para ver se ele consegue? Aí o José é chamado. E, e o faraó passa para ele os sonhos que vinha tendo. Aí o José diz que o Egito passaria por um período de grande fertilidade. Durante 7 anos, seria uma época de grande produção, e depois viria um período de 7 anos de grande dificuldade, de grande seca. Além de contar o sonho, ele ainda sugere que seria interessante que o Egito se preparasse para esse período. O faraó ficou abismado com tudo aquilo, porque o José, além de interpretar o sonho, ele tinha uma boa comunicabilidade, ele se expressava bem. O faraó falou: Olha, é o seguinte, eu vou te nomear o primeiro-ministro para que você faça a gestão desse processo. E José, então, assume essa responsabilidade de preparar o Egito para este período tão difícil. Ele constrói o que hoje a gente conhece como silos, que permitem o armazenamento dos grãos sem que eles se estraguem. E, após a construção desses silos, José foi comprando toda a produção excedente das regiões próximas, né, que pudesse ser colocada nesses silos. E aí, quando chega a seca, tudo começa a ficar difícil, as terras começam a ficar improdutivas, mas isso não acontece no Egito, porque eles conseguiram se armazenar com com toda a produção de grãos, enfim, e passam por esse período a ponto de se tornarem a referência é, de produtos, digamos, em estoque, porque toda a seca que a região em volta passou, eles sabiam que quem tinha sobrando, entre aspas, era o Egito, porque o Egito fez essa programação. E começaram a procurar o faraó e, por consequência, o José, para saber como que eles poderiam, digamos, se abastecer, né, adquirindo parte dessa produção armazenada. José se casa com a filha de um sacerdote chamado Potífera, e o nome da menina era Azenate. E ele tem dois filhos, Manassés e Efraim. Bem, considerando toda essa escassez das regiões vizinhas ao Egito, vamos considerar que dentre essas regiões, quem morava? A família de José. Ele, sabendo através dos mercadores o que estava acontecendo com o Egito, ele pede que, que, que os filhos se dirigem até o Egito para ver se eles poderiam, digamos assim, adquirir, né, alguns produtos para que eles pudessem se abastecer. O que acontece? Os meninos vão todos para lá para falar com o primeiro-ministro. E, obviamente, eles não sabiam de quem se tratava. Aí, quando eles chegam e acabam reconhecendo o José, todos se curvam diante dele, e aquela profecia que José estava tendo em relação a nos sonhos que ele vinha tendo, essa profecia acontece. Os feixes se curvando diante dele. José vai receber pessoalmente os irmãos, que eles não reconhecem o irmão de início, mas depois contam ao pai, e a família acaba vindo toda para o Egito. O José traz toda a família para o Egito, acaba colocando-os numa situação privilegiada, dando casa, comida, bens, enfim.
mudando totalmente o padrão de vida da sua família. Perfeito. Passam-se alguns séculos, o que nós vemos no Egito é que há basicamente duas populações, os hebreus e os egípcios. Duas populações onde os hebreus acabaram se multiplicando muito, crescendo muito em número de habitantes, digamos assim, e a convivência entre hebreus e egípcios começou a ficar um pouquinho mais difícil, porque houve uma migração de uma grande população de hebreus para o Egito. Nessa época, um dos faraós resolveram confiscar os bens dos hebreus, transformando-os em escravos. E a partir daí, eles são relegados aos trabalhos mais difíceis. Aqui, então, a gente termina o primeiro período, que é o período pré-mosaico. Nesse período, um espírito se prepara para encarnar, pois viria com uma tarefa que seria o revelador da justiça cósmica, né? Que todo esse quadro que a gente está falando de sofrimento dos hebreus é um quadro que Moisés vai encontrar ao chegar nessa região. Um faraó, que agora que a gente vai contar a história de Moisés, um faraó na época que Moisés nasceu, decreta a matança de todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino de menos de 2 anos, para tentar conter essa explosão populacional que a gente está falando. Aí, a mãe do Moisés tentou esconder o quanto pôde o seu nascimento. Pega uma cestinha de vime, impermeabiliza com betume, né, que é um derivado do petróleo, e na hora que a irmã do faraó ia tomar banho, em um dos braços do rio Nilo, ela coloca a cestinha e essa princesa, né, que o nome dela era Termutes, vê a criança e adota Moisés. O nome do Moisés, que é em egípcio Mesu, significa salvo das águas. Há historiadores, né, que contestam essa história. Eles falam que nenhuma princesa ia tomar banho no Rio Nilo, né, com tanta estrutura que ela tinha, com tantas banheiras, enfim. Mas, enfim, a história é contada dessa forma. Muitos acham que ele era mestiço, filho de hebreu e egípcio. Outros dizem que ele era filho da irmã do faraó. Tem uma questão, inclusive, no livro Caminho da Luz, de Emmanuel, ele toca no assunto, mas não mata a nossa curiosidade. Ele diz que Termutes, né, abre aspas, Termutes o adotou em seu amor. Essa frase tanto pode ser filho, ou pode vir também como uma adoção, né? Então, ele não deixa claro. Termutes o adotou em seu amor. Bem, o Moisés cresce, recebendo a melhor educação da época, vive 40 anos na corte egípcia. Depois, há um período aqui que eu queria citar, que ele se envolve numa situação em que um soldado estava espancando um hebreu. E o Moisés acaba assassinando o soldado e foge. E aí, ao fugir, ele se emprega numa região lá próxima do Mar Vermelho e é acolhido pela família de Jetro. Jetro também tinha filhas, e Moisés acaba sendo contratado para os trabalhos pesados. E nessa rotina diária, ele acaba se apaixonando por uma moça chamada Séfora. Mas a vida dele continua, ele continua ali por um bom tempo pastoreando o rebanho da família. Num outro momento que merece destaque, ele recebe uma revelação espiritual
onde ele é chamado a voltar para o Egito e libertar aquele povo, né, das condições que viviam. A gente tem que destacar aqui a fé que as pessoas tinham nos espíritos, né? Para eles era como se Deus estivesse falando com eles. E Moisés retorna. Moisés retorna. Ele volta, encontra seu primo, o Araão, e faz um trabalho com os hebreus. Que trabalho? Um trabalho psicológico, né? Porque durante séculos eles estavam vivendo num cativeiro, uma espécie de cativeiro. Eles tinham, a rotina deles era trabalhar como escravo, né? Então, o que que ele ia propor para os hebreus? Voltar para suas terras, né? Voltar para aquela região de origem deles, a terra dos seus ancestrais. E assim ele começa a dialogar, conversar com todo mundo para convencê-los a aceitar esse desafio. E aí começa aquele período que Moisés vai frequentemente conversar com o Faraó, em muitas oportunidades pedindo para o Faraó que liberte os hebreus. A gente não vai entrar aqui nos detalhes que a Bíblia coloca, que são muitos, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Qual que é o hebreu na época que teria coragem de falar com o Faraó? Apenas aquele que tivesse, de certa forma, uma familiaridade, que fizesse parte da família. E aqueles locais faziam parte da infância e da juventude de Moisés. E ele vai se utilizando desses recursos, dos seus conhecimentos, e chega um momento que o faraó, ele coloca que vai autorizar a saída dos hebreus. Moisés consegue convencê-lo. E começa então o processo da saída dos hebreus. Mas essa saída foi uma coisa assim muito apressada, porque quando foi dada a autorização, o faraó diz que é para sair tipo assim, então tá, amanhã, né? Modo de dizer, para vocês entenderem, não é uma coisa assim, então vocês têm 30 dias para se preparar. Não, foi uma coisa assim rápida. Então aquela população começa a fazer o caminho de volta, né? Qual o caminho de volta? É o caminho, aquele caminho que a família de José fez para o Egito. Muitos, não satisfeitos com a mudança, preferiam até continuar como escravo do que enfrentar essa incerteza do deserto, porque essa era a caminhada que eles iam ter que fazer. Mas Moisés, aos poucos, vai aumentando a sua participação como uma grande liderança entre essas pessoas. E ele traça um roteiro muito diferente daquele utilizado pelas caravanas. Qualquer pessoa sabe que a menor distância entre dois pontos é uma reta, correto? Só que Moisés não segue esse raciocínio. E ele faz um triângulo. Então, se vocês forem procurar um mapa, verão que do Egito a Israel, o Monte Sinai é a ponta do triângulo. E ele não fez o caminho convencional que as caravanas faziam na época. Aí eles se acampam às margens do Mar Vermelho. E chega um momento que o faraó simplesmente se arrepende da decisão tomada de ter autorizado a saída dos escravos. E aí por que que ele se arrepende? Porque concluiu que aquela era uma mão de obra barata e para ele valia a pena continuar com ele, com esse povo, com ele mesmo, né? E o exército egípcio sai para trazê-los de volta. Aqui é aquela célebre passagem do Mar Vermelho que o filme mostra, né? Como se fosse uma gelatina e o Moisés batendo o bastão e as águas se abrem e formam aquela parede, né? Reta das águas e todo mundo passa no meio. E quando o exército vai passar, as águas se retornam. O que é isso que a gente chama? É milagre? Sobrenatural? Não. É o conhecimento e aproveitamento das leis. Quando o Caramuru, usando uma espingarda, atira
Os índios o consideraram filho de Deus, o Deus do trovão. Quando Bartolomeu Dias coloca fogo no álcool, os índios consideraram a Anhanguera, o diabo velho, e eles não conheciam aquilo. E é justamente isso que acontece. Moisés, além de ser iniciado na ciência egípcia, havia vivido muitos anos naquela região e conhecia exatamente o fluxo e o refluxo das águas. O que aconteceu foi o seguinte: eles não passaram no meio do Mar Vermelho, mas num dos braços. E eles estavam a pé, puxando no máximo um burrinho. Quando eles estavam finalizando a travessia, o exército chegou. Aí esse exército entrou naquele terreno barrento, lodoso, com carros de ferro, e acabaram, pelo peso dos carros, acabaram atolando. E praticamente todo o exército egípcio acabaram ficando, né, parado, não conseguia se mover, e daí ficou. E o povo hebreu acabou continuando o caminho, escapando do exército, né? Então, na verdade, não houve milagres, né, com Deus favorecendo um ao outro. Agora, por que Moisés levou 40 anos para ir do Egito a Israel? Tá vendo o caminho aqui? Por quê? Por que que ele decidiu fazer esse trajeto diferente? Moisés, ele conhecia bem aquela região, só que de caso pensado, ele tinha um trabalho a realizar. O que que ele tinha em mente? A cada 10 anos, surge uma nova geração. Ele saiu com um grupo, mas os 40 anos depois, quando chegasse no destino, seriam outras pessoas. Então, existe, para quem quiser pesquisar, até um roteiro. Nesses 40 anos, foram sendo substituídos essas pessoas, foram mudando as gerações, né? E Moisés, durante esse período de transição, ele foi educando à sua maneira as gerações que foram surgindo. O monoteísmo, que era o ponto de união daquele povo, em muitas pessoas, acaba enfraquecido. Tanto que quando ele se recolhe no Monte Sinai para refletir, tá vendo aqui na imagem? Chegou um momento que eles atingiram aqui essa região do Monte Sinai, né? Chega um momento que Moisés, ele se recolhe no Monte Sinai para refletir, para meditar. E aí o que que acontece? O pessoal fundem um bezerro de ouro e começam a reverenciar como faziam no Egito. Porque enquanto Moisés estava com com aquelas pedras psicografando os termos do Decálogo, esse tempo passa e, como não tinha mais a quem eles reverenciarem, eles fundem esse bezerro de ouro. Aí, quando Moisés volta, as escrituras dizem que ele ficou muito irritado, tanto que quebrou as tábuas da lei. Mas passada a raiva, Deus, né, que é os espíritos dizem, volta lá e escreve tudo de novo. E a revelação da justiça chega à humanidade terrestre. Os hebreus chegaram ao seu destino e nessa ocupação, né, mesmo quando eles chegaram no seu destino, é claro, são povos diferentes chegando numa nova região, houveram muitas batalhas que a gente não vai detalhar aqui, mas quando chegam na região do Monte Nebo, Moisés já estava idoso, ele se, ele se recolhe em oração e ali desencarna. O seu sucessor passa a ser Josué, que acaba gerindo todo aquele processo de administração do povo hebreu. José imprime uma nova característica de administração, divide o povo em 12 tribos, que seria uma descendência dos 12 filhos de Jacó. Menos José, né, que não deixou descendentes nessa linha. E
E aí a gente finaliza essa parte e no próximo encontro, na parte 4 a gente vai falar de Jesus e iniciar já a parte textual do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado. Gostaria de receber opiniões de vocês sobre o que a gente colocou aqui e que Deus abençoe a vida de cada um.